Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Um mês já se passou. Essa é uma iniciativa dando continuidade à nossa ideia de fazer lives mensais para falar sobre numerologia. Falamos em junho, eu e Rossana, numeróloga Rossana. Estamos aqui unidas novamente para falar sobre o mês de julho. Vou chamar a Rossana já já. Assim como eu falei, assim como eu falei em junho, né, no mês passado, nós somos numerólogos. Deixa eu ver se eu consigo já adicionar a Rossana, porque aí a gente já vai falando juntas. Convidei, Rossana, vê se você recebe o convite para entrar. Já entrou, né? Ai, gente, como é que vira esse negócio? Pronto, agora eu tô te vendo. Olá, que coisa boa, estarmos juntas de novo. Não é? Não, quando eu abri, eu falei assim, caramba, um mês já se passou, estamos aqui de novo. Rapidão, né? É bem rápido, é bem rápido. Nós já estamos na metade do ano, né? Já passamos da metade do ano, estamos passando da metade do ano. Eu dei aqui uma olhada, estou tentando voltar numa altura, mas está tudo bem. Estamos a 184 dias de 2020, 31 de dezembro. Temos 184 dias para viver ainda 2022. Que é um ano muito legal, é um ano de uma vibração 6, é um ano muito interessante de ser vivido. Muito importante, até dentro da arte, né? Por causa da semana de 1922 lá atrás. Então, estamos aí no centenário. É um ano muito importante para um monte de coisa, né? Ano de renovação, realmente. Nem fala, nós que vivemos, né, 2020, com todas as características que veio 2020, 2021, e agora estamos vivendo um 2022, ele veio assim, com grandes esperanças e grandes novos olhares, né? Verdade. Eu citei isso no mês passado e gosto muito de falar, toda vez que eu falo um pouco sobre numerologia, eu falo sobre isso, que é sobre a frase de Pitágoras que diz que tudo acontece em ciclos e a forma de se medir esses ciclos são os números de 1 a 9. Então a gente vem aí vivendo, né? Todos nós vivemos esse ciclo e hoje nós estamos vivendo esse ciclo de ano 6, que é 2022. E coisa de virginiana. São duas juntas, então não poderia ser diferente. Tá errada. Na hora de pensar na estrutura do nosso encontro, né? E aí eu falei, bem, tem que falar que é o primeiro mês do segundo semestre. E aí eu falei, mas quantos dias faltam para o segundo semestre? Quantos dias, né, do segundo semestre? E aí eu fui botando 31, 30, 184 dias. Estamos diante aí de hoje é o primeiro dia desse no segundo semestre. Temos 184 dias pela frente, incluindo hoje. Nossa, tem algumas agendas que isso já nos facilita muito para a gente que é virginiana cri-cri, né? Porque começa do dia 1º de janeiro e tem um númerozinho bem pequenininho lá em cima ou lá embaixo, dependendo do tipo de agenda, que vai fazendo a contagem regressiva. A contagem não é regressiva, ao contrário, né? Mas de quantos dias faltam para a virada do ano. Isso é bem legal, mas não é toda agenda que tem, não. Mas algumas têm, e geralmente as pessoas ficam sem saber que número é aquele. Então é legal, isso facilita. E por que eu pensei nisso, né? Porque eu falei assim, bem, é claro, nós somos numerólogos, estamos aqui para falar de numerologia, mas a gente tem aí alguns pezinhos, e um deles é com referência ao coaching, né? E quando a gente fala de coaching, a gente fala de ação. E aí falar que a gente está iniciando o segundo semestre, falar que a gente está no primeiro mês desse segundo semestre, é também falar de planejamento, é também falar que a gente tem que... e a gente vai trazer as vibrações de cada mês, do mês de julho de 2022, e a gente vai reforçar, né, a importância desse planejamento, que é algo que a gente sempre vai falar, claro. Mas assim, como que a gente pode fazer isso, né? Não só falar faça,
mas como fazer? E eu tenho uma metodologia muito simples que eu gosto muito, que eu uso, que é a de o que eu quero planejar, fazer aquela tabelinha básica, mas eu acredito que quando a gente para e olha para essa tabela, para essa folha, uma folha de papel, folha rabiscada, a minha tá toda rabiscada mesmo, uma folha rabiscada, e aí a gente começa julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos aí então 184 dias pela frente, 6 meses. E como que a gente vai vivenciar isso, sabe? Porque, claro, a gente procura essa fluidez na vida, a gente procura que a coisa aconteça, mas de uma forma fluida, mas buscando, sabendo para que caminho a gente vai seguir. Senão a gente vai lá na Alice no País das Maravilhas, dizendo que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vai servir. Então, que a gente saiba o caminho que a gente quer seguir, né? Então, definir a nossa ação de forma específica é muito interessante. E essa ação tem que ter um motivo, o porquê dela, senão ela não faz sentido. Qual é o motivo? O que que me motiva de ter definido aquilo ali como uma ação? E aí, quando a gente chega no final do ano, a gente fala assim, nossa, não realizei os meus objetivos, não realizei as minhas coisas que eu queria realizar. Mas espera aí, você não realizou porque você realmente não, porque não rolou, e aí tudo bem, a gente vai renovar ou vai traçar de uma outra forma, ou porque você não tinha aquilo como motivação para você. Era só para responder a pergunta de alguém ou traçar uma resposta para uma satisfação de alguma coisa, não que estava ali no seu interior. Então, a ação, o motivo da ação, o porquê, né? Onde que você precisa fazer aquilo acontecer, quem são os responsáveis por aquela ação, é muito Tá importante. indo muito rápido. Tá indo muito rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dividiu em 6 e depois. Aí escreveu os meses. Horizontal, que são os meses. E Tá. aí, no vertical, você vai colocar o que, O quê? Tá. por quê. Pode ser ao Por contrário. quê? Eu gosto de botar assim, mas fica por quê, o motivo, né? Onde que você vai fazer isso? Qual é a parte geográfica ou interna da sua vida que você vai encaixar aquilo? Quando, então a data é importante, não só a data de realização, mas também a data se esse objetivo tem um fim. Então, seja, por exemplo, retornar à dança do ventre, que é uma coisa que eu quero fazer esse mês agora. Vou fazer, sábado estou lá. Boa! Sim. Então, mas assim, quando? Aos sábados é a minha aula, ok. Mas tem prazo? Nesse caso não tem, porque é uma coisa contínua. Mas se for algo que tenha início, meio e fim, então que a gente coloque o prazo também, para a gente ter essa noção. Tem gente até que gosta de pintar os meses, e aí vai pintando de acordo com o tempo, né? Para poder ter visão do prazo. Quem são as pessoas responsáveis por aquilo? Se é algo que Os envolvidos, né? os envolvidos. Se é algo que eu estou traçando, é interessante que eu esteja, né? Se eu não tiver, não é meu objetivo, é de outro, então eu tenho que ser a principal envolvida nisso. Mas é interessante também colocar os envolvidos naquele projeto. Se for, por exemplo, aí no seu caso aí de casa, saúde habitacional, tu pensa na casa. A casa precisa de outras pessoas, aquelas pessoas que moram na casa precisam ser envolvidas. Tá? Sim. Como? E aí definir as ações para realizar esse objetivo. E quanto isso vai custar? Tudo tem Financeiro ou emocional? Depende de você, depende do seu objetivo. O objetivo é seu. Ele pode ser financeiro, ele pode ser emocional, ele pode ser de tempo. Então, tem as variáveis do seu objetivo, né? Que se referem a quanto. Então, quanto de tempo, quanto de custo, quanto de emoção, de sentimento, de tudo isso você tem que trazer aí. E aí, claro, né? Olhando, aí a gente vai focar agora nessa ação. Que essa ação seja específica, que ela seja real, que ela tenha tempo. Ainda que seja uma ação contínua, mas que ela tenha um tempo. Nesse caso da minha dança, é para começar, eu preciso começar. Quando que eu vou começar? Quando que eu vou começar e quando que eu vou realizar? Então, eu tenho que ter essa ação. Que ela seja, de fato, realizável e no sentido de atingível também. Então, assim, eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero ir à Disney.
Ah, mas hoje, mês que vem, eu não tenho como. Não tem como por N motivos. Não tem como ir à Disney. Mas eu tenho como ir em 2026, por exemplo. 2024. Então, 2024, que horror. 2024. Então, assim, mas eu Melhor, um pouquinho mais pra cá. estou traçando as ações para chegar nesse prazo. Então, não é algo que não tem período. Tem, vai se realizar? Vai. Mas o que, que hoje, no presente, eu estou fazendo para chegar lá? Então, pensando nesse objetivo, que ele seja específico, que ele seja mensurável, que ele tenha essa meta, que ele seja realizável mesmo e que ele tenha o tempo de realização. Porque é importante para não ficar jogado ao vento e aí chega em dezembro e a gente fala, não realizei meus objetivos. Exatamente. Fechando parênteses do coaching, quero saber, você faz isso? Você faz algum planejamento? Então, pois é. A gente, quando a gente coloca assim, né, de uma forma mais concreta e tal, aí faz a gente repensar também. Porque é sempre bom a gente repensar, né? E aí eu tô pensando isso, no meu inglês. Caraca, eu já entrei no curso, o material já chegou, eu já estou para começar, já comecei. Mas é um método que é assim, todos os dias você tem que estudar, né? Então eu fico, hoje não deu, deixa para amanhã. Hoje não deu, deixa para amanhã. E aí isso é importante quando você vai começar efetivo, né? Sim. Porque não adianta você estar com todas as ferramentas que você precisa ali, se você não está fazendo. Aí, cara, eu vi a quantidade dos meses que eu já acertei. Eu falei, caraca, já passou tudo isso, sabe? Passa. E assim, às vezes, a falta de organização gera também a falta de grana, né? Interfere no financeiro, interfere num monte de coisa. Então, você não pode ter um meio objetivo. Tem que ter o objetivo por inteiro, né? Tipo assim, pô, a academia tá ali, cara. Tá esperando o quê? Vambora, vamos dançar, né? Então, realmente, é muito importante essa data, né? Porque aí faz a gente repensar em coisas da gente mesmo, né? E como eu vou chegar até o final do ano. Porque, às vezes, quando a gente chega em novembro, aí a gente lembra do Papai Noel, né? Caraca, o ano tá acabando, aí tem que fazer tudo. É quando surge mais obras, mais pintura de casa, mais coisas assim. Porque o ano tá acabando e eu não fiz isso. Tem que fazer Mas tudo. a gente ainda tem muito tempo até lá, né? Realizar e renova para o ano que vem, não tem problema. Mas um pouco. É isso aí. Mas vamos viver intenso cada mês, né? É ter o controle não, ter o conhecimento, a consciência de que você está fazendo aquilo que está no seu caminho, para que você não esteja sem caminho, não esteja sendo ali jogado ao vento lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque a vida leva, os dias passam, a vida leva, o mundo acontece, e aí quando você olha para trás, você tem aquele senso de não realização, que é o pior sentimento que a gente pode ter. E aí, quando a gente fala do mês de julho, né? Vamos agora para a numerologia. Numerologia de julho. A gente traz um mês 7, né? Saímos de um mês 6, entramos no mês 7. Flávia. Entramos no mês 7. O mês, falando de novo daqueles ciclos, né, que eu mencionei, que tudo acontece em ciclos, e a forma de medir esses ciclos são os números de 1 a 9. Então, a gente vem de um mês 6, entrando no mês 7. E o 7, dentro dessa sequência, né, de números, ele diz que ele é a percepção, após o 6, que é o número do núcleo familiar, o número que busca essa harmonia, esse equilíbrio, ele entra na percepção de que há algo além do material. Então ele procura coisas do espírito fora da matéria, buscando então o homem centrando-se na busca do seu próprio equilíbrio. Então o 7, né, o mês 7, ele traz um pouco da interiorização, ele traz um pouco dessa busca de reflexão, quietude, introspecção, né? É um plano mais intuitivo, né? Sabe o que eu lembrei muito disso? Teve uma vez que a gente viajou, eu, você e mais um grupo aí, que nós fomos para Visconde de Mauá quando a gente ainda era bem nova, bem jovem. Né? Nós ainda somos, né, amiga? Um tempo atrás, deixa pra lá. E aí, nós conhecemos um cara que, na verdade, eu não lembro do nome dele, não lembro do rosto dele, mas eu lembro da energia incrível daquele menino. Era um cara riponga, assim, super hippie, e ele estava vendendo coisas de artesanato,
né, andando pelas ruas e tal, a gente sempre esbarrava com ele, Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até que teve um momento que a gente realmente parou para conversar com ele. Vem cá, me fala aí da sua vida e tal, essas coisas, né, que de vez em quando a gente faz. E aí, a gente ficou abismado, assim, a gente ficou, caraca, né? Porque o cara era um pouco mais velho que a gente, devia ter uns seus 20 e poucos, né? E aí, ele não estava fazendo faculdade, ele não estava estudando, ele estava vendendo coisas de artesanato. E assim, ele vendia em Visconde de Mauá, aí daqui a pouco ele sentiu que já deu, vai para não sei aonde, aí vende lá, aí sente que já deu, vai para não sei aonde, bem andarilho, né? Aí a gente perguntou, pô, mas você não pensa de fazer uma faculdade, alguma coisa assim? Ele falou, não, eu não é que eu pense, eu tenho certeza do que eu quero. Eu quero fazer direito, mas quando eu estiver com meus 40, 50 anos. Porque aí eu já vou estar num outro ritmo de vida, então eu já posso parar para estudar. No momento agora eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar o mundo e quero conhecer pessoas, quero conhecer lugares, quero divulgar minha arte, meu trabalho e tal. Quando eu já estiver cansado no corpo, aí eu vou estudar e vou exercitar mais a minha mente. E aí eu vou formar uma família e tal. O cara, ele não era perdido no mundo. Ele tinha um objetivo concreto, né? Ele queria fazer direito. Então, assim, ele tinha um objetivo concreto. Mas ele estava no momento super em contato com a natureza, super com novas amizades, com uma consciência elevada, né? Metas que ele já tinha traçado de uma forma bem clara, cuidando da saúde do corpo, saúde da mente, o plano intuitivo. Então, quando eu estava aqui vendo esse mês 7, eu senti muito a energia desse cara, sabe? Eu falei, isso é o 7, né? Esse plano intuitivo, assim, de aproveitar a vida, mas sem você perder o foco do objetivo, não é isso? O que você acha? Não assim, ele tinha uma visão, ele não estava perdido no mundo. Não era uma pessoa que saiu andando por aí, vamos lá. Não, ele tinha uma visão, ele tinha um olhar para a vida e tinha uma consciência do que ele estava fazendo ali naquele momento da vida dele. Isso é muito interessante. Exatamente. E é o 7. Isso é muito... esse ser que está centrado em ele mesmo, buscando essa inspiração, buscando esse equilíbrio, buscando a melhor forma de viver a vida. Que é só o que a gente quer, né? A gente quer buscar essa melhor forma de viver a vida. A gente deixa sempre o para amanhã e esquece do presente, né? Mas se a gente considerar realmente o passado, presente e futuro, aí a gente vai viver até intensamente o nosso presente, né? Não é esquecer do passado e nem do futuro, mas é viver os três. E aí a gente fala de julho de 2022. Julho de 2022, então é um 7, mais 2, mais 0, mais 2, mais 2. Dá 13. 13, que chega a um 4. E aí, sim, quando a gente fala de um 13 e 4, a gente tem aí um número bastante particular. Em geral, na numerologia, a gente reduz sempre, né, todas as somas a um único dígito, mas tem alguns números que a gente precisa também falar sobre a raiz dele, né, como a gente fala. E 7 de 2022 é um número que a gente fala também da raiz, que é o 13. Né? Então, a gente fala de um 13 que resulta num 4. E esse é um número que traz aí uma energia de transformação, uma energia talvez até de mudanças bruscas. Então, é um número de grandes mudanças. E como que a gente quer viver essas mudanças, né? E aí reforça a atenção para a gente ter para os nossos objetivos, para a nossa organização, para a disciplina. Porque quando você está consciente daquilo que você está fazendo, do caminho que você está seguindo, qualquer mudança não se torna abrupta. Sim. A mudança se torna parte daquele movimento que você já está fazendo, se torna um aprendizado, se torna uma forma de encarar aquela situação. Não é assim, caramba, de repente isso aconteceu, mudou tudo, fiquei desempregado, ou fui empregada numa empresa que eu aceitei o emprego que nem era bem o que eu queria, mas eu aceitei porque eu fiz a entrevista e me chamaram, ou sei lá, coisas que acontecem que a gente fala, não é possível, sabe? Então, reforça
a importância dessa organização, dessa disciplina, desse olhar para a vida de uma forma consciente, né? Como esse rapaz. A gente passa assim por ele e fala, pô, esse cara tá aí meio perdido na vida. Na verdade, não, ele tá super consciente daquele momento que ele tá vivendo. E é isso. É ter essa clareza naquilo que a gente quer buscar, na forma de realizar, de traçar para realizar os nossos planos. Porque um 13/4 ele pode ser assustador quando a gente pensa, quando a gente fala assim, porque é um período que podem acontecer mudanças bruscas. Mas se você está consciente do seu caminho, qualquer coisa, ainda que seja abrupta, ela não te assusta. Pode ser bom, né? Pode ser bom. Muitas vezes em geral a gente Sim. precisa, porque pode ser um sacode também que a gente está precisando para mudar as coisas na nossa vida, né? E eu vejo que esse julho de 2022 ele vem como um sacode, porque a gente ainda está vivendo muitas coisas fruto da pandemia. Hoje mesmo nós conversamos um pouco sobre isso, né? Antes, sobre as inseguranças, sobre as coisas que vêm acontecendo ainda, porque o Covid ainda existe, né? Ele não desapareceu, talvez nunca desapareça, a gente que vai buscando a melhor forma de lidar com essa situação, mas julho está aí. E é uma forma da gente buscar viver isso como uma mudança. E uma mudança consciente. Não é porque a gente está falando da numerologia para todo mundo, né? Porque esse é um olhar para todos, não é um olhar individualizado. Como que a gente, de fato, vai viver isso, né? Fala alguma coisa, Rô. Ontem mesmo, eu estava num evento aqui da cidade. Eu moro em Saquarema, né? E aí eu estava num evento aqui da cidade. E do lado, assim, tinha um casal de amigos que eu não conhecia, mas que se tornou amigo, sabe? E a gente começa a conversar e tal, aquele bate-papo. E aí a gente estava falando justamente isso. Ela foi mandada embora do trabalho, né? Eu acho que na mesma época que ele, alguma coisa assim. Mas aí eles se viram com uma filha adolescente, morando no Rio e na pandemia. E aí, o que a gente vai fazer? E eles fizeram a mesma coisa que eu, eles vieram para cá. E aí ela se descobriu na arte das miçangas. Ela faz brincos e colares e um artesanato assim, muito bonito. Uma arte muito bonita, muito, muito legal. E que, na verdade, foi a filha dela que começou a fazer, porque queria ganhar um dinheirinho, queria poder sair um final de semana. E se tornou uma principal renda da família, sabe? E eles estão super felizes. Cada dia fazem amizade com um grupo diferente, né? Super felizes e adotaram essa ideia para a vida, sabe? Então, assim, às vezes a gente se prende na questão do sofrimento do desemprego, né? Eu fui mandada embora e fica sofrendo. E, assim, às vezes a gente pode ver uma mudança disso. De que forma você vai transformar esse veneno em remédio? De que forma você vai transformar essa situação realmente num aprendizado, né? Então, é esse mês aí que está trazendo essas energias, essas coisas boas. Eu fiz aqui também a questão do dia de hoje. Fala. Hoje é uma energia 5, né? Por ser assim, o primeiro dia do mês, né? Eu achei uma coisa. Hoje é uma energia 5, é uma energia mais do plano físico. Prestar atenção também nos nossos sonhos. No que a gente idealiza, e assim, aquilo é real? Eu quero realmente transformar aquilo em realidade? Porque às vezes é um sonho que fica no sonho, é um sonho Barbie, né? É um sonho que fica assim, o mundo é mágico. Mas eu quero realmente transformar em realidade? Se eu quero, eu acredito, eu posso transformar. O que me segura, né? E assim, prestar atenção nisso, prestar atenção nos nossos sonhos, nos nossos impulsos interiores. A gente se controlar um pouquinho, mas não deixar de agir, não deixar de tomar as atitudes, né? E um dia também de certas obrigações familiares. Pensar em filho, pensar no almoço, pensar em coisas assim, né? Meu filho tá de prova na escola. Então, assim, ser mãe, aquele negócio de fazer 500 coisas ao mesmo tempo e tentar estruturar a vida do dia a dia de uma outra maneira, de uma outra forma. É um dia pra gente pensar isso, né? Por que todos os dias eu faço a mesma coisa? Será que dentro do meu contexto familiar eu não posso
mudar um pouco a minha dinâmica, mudar um pouco o meu dia a dia e ficar tudo mais leve, tudo mais fácil. A gente tem a tendência a levar o peso, né? Eu sou mãe, a responsabilidade é minha. Pô, mas vamos viver isso porque realmente é gostoso. Vamos viver isso com mais leveza. E transformar, às vezes, alguns conceitos que estão enraizados, assim, transformar em mais leves, né? Mas concretizando no plano físico. Então, o dia de hoje traz isso, né? E eu achei muito legal de ser exatamente um dia que a gente está iniciando um novo mês, iniciando uma nova época de novas decisões aí até o final do ano. O número 7 também traz a questão do peso, que tem o 7. E, poxa, vamos trazer com mais leveza, né? Mas o que é o 7? 7 são os 7 chakras, 4 elementos, arco-íris, 4 elementos e 3 substâncias. O 7 é um número místico. Mas por que ele é místico? Né? Então, é tudo isso assim, que a gente já falou um pouquinho dessa questão do mês 7, né? Não é que seja um místico fora da gente, mas é um místico dentro da gente. O chakra está aqui dentro. Né? Tudo é 7. O arco-íris não é que está lá fora, está aqui dentro também. Dentro da gente a gente tem o sol, a gente tem a água também, né? Então, o que eu vou levar para o meu externo? Vai lá. Não, passa a bola. Fala. Não, é muito interessante. Ó, deixa eu só falar uma coisa. O Bruno tá contando, que a gente estava falando desse cenário, né, das mudanças da vida, né? E aí o Bruno tá contando que ele foi mandado embora no início da pandemia. E aí, então ele virou massoterapeuta, graças ao desemprego. Legal. Graças ao desemprego. Olha a forma como ele escreveu, que legal. Tudo é um sinal positivo para grandes mudanças. É isso, é essa a forma de vivenciar esse 13 e 4. Né, a forma de vivenciar essa mudança da vida, porque todos nós temos essa possibilidade de viver diante de coisas abruptas, coisas que acontecem que a gente nem sempre espera, né? Aliás, todos nós vivemos um momento que a gente passou a refletir sobre o que, de fato, o que a gente controla na vida, né? Com a pandemia. Botou todo mundo em casa, ok, se você trabalha fora e precisa do seu trabalho, ok, mas vai ter que ficar em casa pelo menos por um mês. Aqueles meses iniciais foram cruéis. Foi março, né, que começou, aí abril, maio, ali foi muito estranho. Foi assim, o 13 e 4 sendo vivido de uma forma coletiva e, entre aspas, claro, assustadora. Era assustadora mesmo, porque a gente não sabe o que ia acontecer, mas assim, cada um foi encontrando um momento, um movimento, e quantas coisas aconteceram, quantas situações a gente precisou se deparar e quantos arranjos de vida a gente precisou fazer. E aí o Bruno traz esse exemplo dele, né? Que ele ficou desempregado e aí, graças a esse desemprego, ele encontrou hoje a vida que ele tem na massoterapia. E é muito Tudo foi muito inesperado, né? A gente não tinha como fazer planejamento, porque a gente não sabia se ia acabar em uma semana, em 15 dias, em um mês, né? Mas eu acho que essa situação colocou todo mundo igual. Você tem a mesma capacidade do outro. Sim. Está todo mundo dentro de casa, está todo mundo com as suas famílias base, né? Está todo mundo na mesma situação. De que forma você vai fazer diferente? Então, eu acho que, assim, foi uma questão de o seu espelho. Você está olhando para você mesmo. E agora? Né? Independente se você tem carteira assinada, se você ganha milhões ou não, tá todo mundo igual. E aí, a gente também não pode ficar com o braço cruzado, né? A gente tem que, agora, realmente repensar mais uma vez o que a pandemia me trouxe. Ok, hoje eu estou aqui. As coisas estão começando a reabrir e tal, tá aí, né? Mas e aí, de que forma o meu íntimo está diferente? O que eu aprendi com esse aprendizado? Porque todo mundo teve a mesma oportunidade de aprender, né? Mas o que eu aprendi com esse aprendizado? A Aninha tá botando, a pandemia para mim foi um intensivão de olhar interior. Exatamente. Nem fala. Eu acho que para todo mundo, né? A Aninha foi uma das pessoas que garantiu minha sanidade
me colocando em exercício, em movimento, todo segunda e quarta, no meio da manhã, 11 horas da manhã, estava eu lá com a Aninha fazendo exercício. Foi muito legal, foi muito legal. E foi uma forma da gente estar com leveza, né? A gente estava de uma forma leve, se colocando em movimento e estávamos juntos. Foi muito bom. A Aninha arrasou e acho que ela vai continuar por muito tempo aí no online também, porque isso é outra coisa, né? Quantas pessoas que estavam, de certa forma, dentro de um espaço que precisavam respeitar e tal, e hoje continuam, né, em função de N motivos, mas coisas que a gente viu que facilita. Por exemplo, hoje a gente vê o quanto é possível se realizar uma atividade física assim, à distância. Exatamente. E o quanto é possível você ter consultas. Imagina, psicólogos, coisas que a gente achava estranho. Aí no meu caso, né, o próprio reiki, gente, foi maravilhoso iniciar pessoas, foi maravilhoso ministrar curso de reiki à distância. E foi possível? Claro que foi. Coisa que antes a gente não pensava tanto, a gente achava até estranho, né? Tem alguém falando aqui. Eu já trabalhava muita parte no online, né? Só que a primeira vez, o primeiro contato, tinha que ser presencial, porque o cliente não acreditava que pudesse ser online um projeto de arquitetura, sem você ir ao local, né? Então, com a pandemia, trouxe essa confiança maior para o cliente. Então, hoje, através de fotos pelo WhatsApp, eu faço a planta baixa da casa e aí eu retorno. Depois de aprovado pelo cliente aquela planta, aí dá pra gente fazer o projeto. Então, assim, as coisas começaram a ficar muito mais simples porque eu tive um entendimento pelo outro lado também. O cliente passou a entender o online, né? Que é possível, que você não precisa sempre ir ao local. Claro que ir ao local facilita sempre, né? Mas muitas coisas dá para fazer online. E esse tipo de trabalho de consultoria, de arquitetura, de saúde habitacional, dá para fazer online do início ao fim. E é até muito mais viável. Porque quando você tem o WhatsApp, você facilita a comunicação. Né? Não tem aquilo assim, tem o horário de deslocamento, tem o horário de chegada. O online facilita a comunicação. Qualquer hora eu tô aqui, ó. Pode falar comigo. Agiliza, isso né? É muito bom. Agiliza. Não substitui porque é muito bom a gente se encontrar, né? É muito bom a gente se abraçar, é muito bom a gente se ver, mas agiliza muito determinadas situações que a gente não precisa ficar esperando acontecer. A gente já pode fazer acontecer. Eu acho que é igual quando surgiu a impressora. Olha só que surreal, né? A minha idade aí, eu confessando. Mas quando surgiu a impressora, quando a impressora se tornou mais viável, assim, nas casas e tal, as pessoas falavam, agora não vai mais existir livro. Ninguém vai comprar mais um livro físico, porque agora tem impressora. E hoje a gente vê que uma coisa não tira o lugar da outra. Existe o livro físico, existe o livro online, o livro virtual, existe a impressora, né? Uma coisa não tira o lugar da outra. Então, eu acho que com isso a gente aprendeu que o online também é mais um lugar. Ele não tira um lugar. Ele não entendeu? Tira. O Bruno está citando aí a questão do toque, né? Eu concordo que realmente assim não substitui o presencial. Ele é uma alternativa. E ele agiliza quando a gente precisa de determinada... eu também acho, André. Eu também acho. Mas só tem gente boa aí, né, gente? É muito bom. É de fato um complemento. Ele é um complemento, ele facilita. Você sabe que ele ajuda muito. Até, por exemplo, sei lá, a gente pode antecipar aí uma anamnese, a pessoa pode responder algumas perguntas e você já vai para um atendimento presencial, de certa forma, já mais preparado. Já, de repente, já prepara um material que você vai usar, já antecipa aí alguma coisa que você poderia precisar usar com aquela pessoa. Se você só soubesse na hora, talvez você não conseguisse preparar aquele material para usar. Então, tem essa facilidade, né? O online, ele trouxe. E aí, quando a gente... Com isso, tem até um aproveitamento de tempo muito melhor também, né? Sim. Na sessão presencial, nesse caso. Sim. Porque você não vai estar fazendo aquilo e tal, você já vai direto no ponto. Até igual uma consulta médica que pede para você fazer uma terapia. Um pode agregar ao outro, com certeza. É isso daí.
Até né? o. Ih, perdi completamente o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa de. Trazendo para numerologia. Perdi completamente. Então, olha só, vamos lá, Vambora, vamos fica no voltar? Posso início. voltar? Vai. Os Vamos dias. lá. Vai que existe Não, antes dos dias, rapidinho, rapidinho. mesmo. Eu tava vendo que hoje a gente está numa sexta-feira, né? Vai vendo o tempo aí, senão eu falo pra Deixa eu caramba. olhar a hora. Pois é, hoje a gente está numa sexta-feira. Mas assim, voltando àquela questão do número 7, como a gente estava fazendo, né? Do mês ser de número 7. Ah, sai não! Que delícia! Fica aqui com a gente. Então, o ciclo de 24 horas, né? O ciclo do relógio de 24 horas, ele se divide em 7 períodos de 3 e 25. 3 horas e 25 minutos. Né? Eu achei isso interessante. São 7 períodos. Eu falei, caramba, e isso está num livro aqui, ó. Esse livro é maravilhoso. Ele fala um pouco de numerologia também. Ele é muito bom. Tem vários livros aqui, ó. Também não posso citar, deixar de citar esse, né? Não, esse aqui Fala sério. tá, também tem, ó. Numerologia assim. Nove estrelas. Tá tudo certo. 9 estrelas, lê na luz aí, ó. Lê na luz da feia. E aí, o planeta regente, nós estamos no planeta regente que é Vênus, e a nota musical é Si, que é 7 dias da semana. O 7º dia, né? Eu achei isso interessante. 7 dias em cada fase da Lua. O 7 é muito forte, né? O 7 é muito forte. E em relação à Lua, vamos lá. A gente entrou no dia 28. Nós entramos numa Lua nova. E no dia 6, a gente entra numa Lua crescente, tá? Então, Lua crescente do dia 6. Vamos lá. Dia 6 dá um número que é 19/1. O dia 6 de julho. É uma data muito boa para finalizar ciclos e começar coisas boas. Começar coisas novas. E começar coisas novas. Sabe o que acontece, Carlinhos? Depois, quando isso daqui for pro YouTube, não vai essas mensagens. Aí a gente fica igual uma maluca. Mas tudo bem, tá valendo. Tudo bem. O que importa é a gente está trazendo para todo mundo. Seja quem está aqui, quem vai assistir depois. Vai. Exatamente. Quem for assistir depois vai ficar gravado tanto no Instagram da Carlinha quanto lá no meu YouTube, tá bom? Vamos lá, que é a Rossana. Então, no dia 6, é a energia 19/1, que é bom para finalizar ciclos e começar ciclos novos. Mas é um momento que você vai ficar mais individual, mais pensando em você mesmo, né? No dia 6. A mesma coisa acontece no dia 15 de julho, tá? Tudo a gente está falando de julho. No dia 15, no dia 24. Então, é momento, assim, de dar um passinho para trás, para você se estruturar para avançar 3, né? Aquele passão do leão. Posso falar das datas? Vamos lá? Já tô falando, né? Eu tô anotando aqui, fala aí, vai. 6, 15, vai, quais são os próximos? Pois é. Esse mês a gente não vai ter muito feriado nacional, mas tem feriados locais, né? No dia 9, por exemplo, vai ser um feriado para a cidade de São Paulo. Eu não estou em São Paulo, eu estou em Saquarema, no Rio de Janeiro. Mas no dia 9 é um feriado local. E aí, no dia 9, nós temos uma energia 22/4. 22/4 é desapego, deixar as coisas para trás, o que já passou, e vambora, bola para frente. Em muitos setores a gente tem que fazer isso às vezes, né? Em muitos setores da vida. Dentro do Feng Shui, a gente tem vários setores. A gente tem família, relacionamento, trabalho, né? E a gente organiza a casa em cima daqueles setores, mas que, na verdade, o nosso lar representa a nossa vida. E em muitas partes da vida, muitas vezes a gente precisa desapegar de alguma coisa que está doendo, que não está muito legal e tal, para dar abertura para o novo chegar, né? O novo de uma forma mais geral, até mesmo o nosso sentimento.
Às vezes a gente está apegado naquilo com uma caixinha, com uma borracha, com qualquer coisa. Ai, aquilo é meu e tal, tal. E se você começar a ver aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma, desapegar do seu sentimento em relação àquilo, a relação pode até melhorar, né? Minha com a borracha, no caso. Né? Ao invés de eu dependo de você, ao invés de ser assim, poxa, você me ajuda pra caramba. Então, o desapego é nesse sentido. É a gente mudar as nossas concepções, as nossas formas de visualizar, de sentir, em relação a várias partes da vida. Mas a palavra aqui para os dias 9, 18 e 27 é desapegar. Desapego, cooperar, cooperação, ou seja, fazer alguma coisa em conjunto, fazer a borracha aqui no exemplo, né? Poxa, deixa que eu escrevo que você apaga. Nossa, péssimo. Mas é isso, assim. Um faz uma parte, a outra faz outra parte, e essa cooperação legal. Que você não precisa ser formal, essa cooperação. Mas é uma cooperação justa, é uma cooperação de estar junto, de um estar ajudando o outro. Então, dia 9, dia 18 e dia 27 é muito bom para desapego, cooperação, realização, percepção intuitiva, ou seja, caraca, eu já pensei isso antes, mas não levei para frente. A gente pensa coisa pra caramba, né? E poucos a gente leva para frente. Se a gente levasse para frente tudo que a gente pensasse, poxa. Então, são bons dias para a gente captar essa intuição, né? A gente pensar realmente quem sou eu, onde eu estou, essas questões aqui principalmente. O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto isso vai custar. Né? Cara, adorei. É isso daí. Então, fazer isso para os próximos meses. Mas são bons dias 9, 18 e 27 para a gente fazer esse tipo de pensamento. Sim. Nos dias 3, 12, 21 e 30, são dias que tem uma vibração de número 7, que é a mesma vibração do mês que a gente está entrando, de julho. Olha a dona Norma aí. Vocês parecem dando aula online. Poxa, estamos aprendendo direitinho, você tá vendo, né? Então, vai. Aprendemos. Não, é engraçado isso na numerologia, né? A numerologia acaba fazendo parte da nossa vida, né? E a dona Norma aí fala sobre numerologia já há tantos anos. E tem um momento que dá um cliquezinho assim, e aí, beleza, a gente escuta e a gente segue, né? O importante é o momento que a gente escuta e segue. Ah, que bom! Vamos que vamos. Vai. Então, vamos lá. 3, 12, 21 e 30 são dias que podem aparecer algum imprevisto. Momento de ajustar alguns hábitos, principalmente os familiares, como a gente já colocou aqui, né? Ideias, estruturar ideias, tá? São dias que, novamente, pode ter um isolamento pessoal. Ou seja, você dá uma recuada, recua um passo para depois você avançar 3. Mas, às vezes, é importante esse isolamento, você ficar com você mesmo. Quem é mãe, conseguir tomar um banho mais demorado, dependendo da idade do filho, né? Nossa, banho demorado é maravilhoso quando o filho é pequeno, né? Pois é. Hoje eu já consigo tomar banho. Mas também esses dias pode trazer alguma decepção amorosa. Amorosa não só de relacionamento. Amoroso é de quem você ama, tá? Alguma decepção de quem você ama. Então, são os dias 3, 12, 21 e 30. Sim. Então, são dias, novamente falando aí, são dias que podem surgir imprevistos, são dias de você se isolar um pouquinho para depois você ter um avanço maior.
e pode vir a ter alguma decepção amorosa. A decepção amorosa não necessariamente seja presencial, pode ser online também, né? De qualquer jeito, alguém que você ama. Você se decepciona de alguma forma. Não é que vai ser uma coisa dolorosa, não. Mas pode vir a ter essa energiazinha aí. Lembrando, mais uma vez, que a gente não está fazendo pessoal. A gente está fazendo a energia universal, né? Vamos dizer assim, tá? Para todas as pessoas durante esses dias. 3, 12, 21 e 30. Mas também tem coisas boas aí em julho, né? Tem uns dias aqui que são ótimos para iniciar qualquer tipo de projeto. Aquele projeto que está na gaveta, engavetado lá, mas que você quer botar ele adiante. Maravilhoso para o dia 6, 15 e 24. São dias que você pode agendar reunião, aquelas reuniões importantes. Pode agendar, nem sempre depende da gente, mas alguma coisa relacionada à justiça, com advogado. E são bons dias para iniciar projetos e processos, tá? Vamos lá. Aí eu separei uma coisa aqui que eu achei muito interessante também. Não sei o que vocês vão achar. Mas algumas datas que são muito legais e que são fixas de julho, né? Porque julho, como a gente falou, não vai ter assim feriado nacional. Vai ter feriado só local em São Paulo, como por exemplo, dia 9, né? Mas tem umas datas que essas datas, dia de não sei o quê, dia de sei lá, né? Que são permanentes. Você não muda o dia, né? E julho tem umas datas bem interessantes. No próprio dia 1º, que é hoje. Que é hoje? É, né? Vai. É hoje. É o Dia Mundial da Arquitetura. Olha só que coisa legal. Me senti, né? Me sinto. Dia Mundial da Arquitetura. Gente, por falar nisso, quem quiser aí, tá? E a primeira pessoa que disser eu, por hoje ser o Dia Mundial da Arquitetura, se você escrever eu aí, você vai ganhar uma consultoria de saúde habitacional. Posso escrever também? Não vale, cara. Não vale! Poxa vida! Eu já estava aqui pegando. Ok. Vamos lá. O Saúde então traz essa proposta da arquitetura e você fala um pouquinho mais dele para a gente conhecer. Pode falar. Temos poucos minutos, mas dá tempo, vai. Então, a saúde habitacional é você transformar a sua casa, transformando num verdadeiro lar. Com um mínimo de investimento, você transformar e adaptando realmente para o seu dia a dia. Transformar uma casa prática, bonita, funcional, tudo de bom para você. Ou seja, vocês, quem mora na casa. Né? Mas não é transformar numa casa de novela, uma casa de revista, não. É adaptar tudo que você já tem na sua casa, transformando a sua casa num lar. Tá bom? Então, hoje, Dia Mundial da Arquitetura, vamos lá. No dia 2 é do bombeiro brasileiro. Parabéns a todos os bombeiros, né? Sem bombeiro é complicado, em todos os sentidos. No dia 3 é mundial de sem sacola plástica, de não existir mais a sacola plástica. Dia mundial sem sacola plástica. Então, é um momento de reflexão, né? Do que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de lixo, para fazer reciclagem, esse tipo de coisa. No dia 3, tá? Dia 3 tem uma energia 16-7, que também é uma energia 7. É uma energia que junta com essa energia mensal. Tá bom? No dia 7 de julho, olha que legal. 7 de julho é dia do chocolate. Cara, eu vou correndo para Gramado. Eu não sabia que tinha dia do chocolate. É dia 7/7? 7/7, dia do chocolate. Ó, fala pro Leandro aí, hein? Dia do chocolate. Levar um monte de gente na loja de chocolate, fábrica de chocolate. Com certeza. Dia 8 é dia da ciência.
Hum. Dia 10, dia da pizza. É legal a gente pedir uma pizza, por isso que existe o dia, tá? No dia 10 tem uma energia 14,5, que é uma energia realmente de muito amigos, de muitas amizades. Muitos amigos, muitas amizades, muitas coisas boas, muitos movimentos. Então não é à toa que vai cair o dia da pizza. É um bom dia para reunir amigos, para ir num restaurante, uma coisa assim. Vai ser um dia mais gostoso, mais suave, mais legal. Dia 13 é dia do rock, para quem gosta. Vamos ficar de preto. Todos unidos pelo movimento. Dia 14 é dia da liberdade de pensamento, que é uma questão muito importante, religiosa, filosófica, em todos os sentidos. Liberdade de pensamento, dia 14. E é uma energia 9. É uma energia para finalizar todos os pré-conceitos que a gente ainda guarda na nossa mente. Dia 17 é o dia de proteção às florestas. Dia 18 é aniversário de Mandela. Dia 25 é dia do perdão. Dia 28, dia do agricultor. Vamos valorizar a nossa agricultura, os agricultores da nossa região, de onde a gente está, né? Menos sacolinha, menos pacotinho, menos biscoitinho e mais coisas naturebas nesse dia, que é o dia 28, que também é um bom dia, que é 14/5, um bom dia para amizades, para novos relacionamentos, para esse tipo de coisa. Aniversário do Chico, com certeza, meu super primo. E dia 29, gente, aí eu achei surreal. É Dia Mundial da Chuva. Da chuva? Ué, por quê? Bem, Não não, sei. Não é da Geckai. Não, é relacionado ao ambiente, né? Então, no deserto, isso pode fazer um sentido do caramba, né? Fazer um Dia Mundial da Chuva, não sei. Todas essas datas têm uma justificativa. A gente não sabe exatamente qual para essa, mas tem. Exatamente. O que eu trago aqui de mais importante, que eu acho que é para a gente refletir, é que todos os dias é um dia muito importante. E se a gente quiser que hoje seja dia do amigo, ele vai ser. Se hoje seja dia do trabalho, vai ser. Hoje seja dia da mãe, entendeu? Eu acho que, assim, o nosso dia somos nós que fazemos, nós que construímos, né? E o que a gente faz aqui da numerologia é só para compreender um pouco da energia que já está no ar e para a gente usufruir o máximo dessas energias de uma forma positiva. Mas, realmente, existe o livre-arbítrio e existe a capacidade de cada um da gente olhar para a vida de uma forma mais alegre, de uma forma mais positiva. Então, eu desejo muito que em julho a gente dê um grande passo rumo a dezembro, né? Que em julho a gente dê um grande passo de transformação, de modificação, de mudanças, mas sempre também pensando nesse plano intuitivo junto com o plano físico, né? Esse plano intuitivo, como a gente falou, é esse caso desse menino, né? Lá no início. Então, assim, a gente aproveitar o presente, o máximo do presente, mas sem perder dia das irmãs numerólogas, pode ser. Mas, assim, a gente aproveitar o presente, mas sem perder o rumo do futuro. E viver intensamente e com o pé no chão, né? Tem um cara que a gente gosta muito que ele fala: tenha os ideais... Não, peraí. Os sonhos nas estrelas, os ideais no coração e os pés no chão. Das sacolinhas. Isso aí. Que bonitinho. E é nesse momento que a gente vai encerrar, né? A gente já está perto dos minutinhos para encerrar a nossa live de hoje. Em agosto a gente se encontra. Puxa, alguém fala, fala aí, gente. Em agosto continua, né? A gente vai se encontrar em agosto novamente para falar das energias de agosto, mas então que a gente possa ter esse mês de julho aí como um mês de aprofundamento pessoal, de planejamento, de observação e de caminho, de definição de caminhos, porque a gente tem um segundo semestre inteiro para viver da melhor forma 2022. Show! Tá bom? Beijo, obrigada. Um beijo enorme para todos. Beijo para todos que estão aqui. Dia 1º de agosto estaremos aqui, né?
Sim, dia 1º de agosto, às 13h, 1 hora. Dia 1º, 1 hora, sempre assim. Pra ficar mais Isso aí. claro. Tá? Um beijo Show. para todos que estão aqui e que ainda vão nos assistir também. Até lá. Até, obrigada. Agora vou eu no desafio de desligar. Novamente, fala com o Marcelo que ele te ensina. Vou fechar aqui, peraí, vamos lá. O Marcelo nunca sabe finalizar também. Ele fica, como é que termina? Como é que termina? Beijo, Dá tudo certo no final. Vamos lá. O importante é que sempre dá certo. Foi. Se não deu, é porque ainda não chegou ao fim. Agora chegou, hein?